Sabe aquela sensação de que uma tarefa que deveria levar umas 2 horinhas acaba tomando o dia inteiro? Pois é, isso tem nome. É a Lei de Parkinson em ação. A ideia é bem simples. O trabalho se expande até preencher todo o tempo que a gente dá para ele. Hoje nós vamos usar um infográfico para mergulhar fundo nisso, entender por que acontece e, o mais importante, como a gente pode virar o jogo. Vamos lá! Olha só, esse infográfico aqui vai ser o nosso mapa. Do lado esquerdo, a gente tem o problema, que mostra por que o trabalho parece ter vida própria e se estica. E do lado direito, a solução, com as estratégias para a gente tomar as rédeas da situação. Vamos usar esse guia visual para destrinchar cada pedacinho desse processo. Tudo começou com essa frase aí, que foi publicada na revista The Economist lá em 1955. E o mais curioso é que era para ser uma sátira. O autor Cyril Parkinson não estava propondo uma lei científica, mas sim fazendo uma observação super afiada sobre como as coisas funcionavam nas empresas. Era uma pirada, sabe? Mas daquelas com fundo de verdade que chega a assustar. Então tá, vamos agora para o lado esquerdo do nosso mapa para entender as raízes dessa expansão. Por que, afinal, o trabalho se infla desse jeito, ocupando cada espacinho livre na nossa agenda? Acontece que existem 3 mecanismos principais por trás disso. O primeiro mecanismo é o que a gente pode chamar de multiplicação do trabalho. O trabalho não só aumenta em quantidade, ele fica artificialmente mais complexo. Sabe como é? Tarefas que eram simples, de repente, ganham um monte de etapas de validação, aprovações desnecessárias. Isso vai criando uma burocracia que se alimenta sozinha, gerando mais e mais trabalho que não leva a lugar nenhum. O Parkinson, na sua ironia, até criou uma fórmula para isso. Ele estimou que a burocracia tende a crescer de 5 a 7% ao ano, mesmo que o trabalho de verdade não tenha aumentado nada. Claro, não é uma equação para ser levada ao pé da letra, mas funciona como uma metáfora incrível de como a ineficiência vai se instalando e crescendo quietinha dentro de qualquer organização. Aí vem o segundo mecanismo, que é totalmente psicológico, a elasticidade do esforço. O nosso cérebro é muito bom em calibrar a energia que vai gastar. Se a gente tem uma semana para fazer algo, a tendência é usar a semana inteira. Um prazo muito longo vira um convite para procrastinação no começo e lá no finalzinho para um perfeccionismo exagerado, onde se gasta um tempo precioso refinando detalhes que, no fundo, ninguém vai nem notar. Isso leva a gente direto para o terceiro mecanismo, que é genial, a lei da trivialidade, também conhecida como bike shedding. A ideia aqui é a seguinte: gastamos um tempo desproporcional em assuntos simples, porque todo mundo se sente à vontade para dar palpite. Discutir a cor do bicicletário? Fácil, todo mundo tem uma opinião. Agora, discutir os detalhes técnicos de um reator nuclear é complexo e intimida. O resultado? As decisões mais importantes acabam sendo deixadas de lado, enquanto as coisinhas triviais consomem horas e horas de reunião. Ok, já deu para entender bem o problema, né? Agora, vamos atravessar para o lado direito do nosso mapa e focar nas soluções. Porque se o trabalho se expande com a liberdade, a solução, por mais estranho que pareça, está justamente na restrição inteligente. Para lutar contra a lei de Parkinson, a gente tem um verdadeiro kit de ferramentas. São táticas poderosas que nos ajudam a criar limites e a focar no que realmente vai trazer resultado. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira ferramenta é usar os prazos a nosso favor. Prazos mais apertados, mas que ainda sejam realistas, claro, criam o que a gente chama de urgência cognitiva. Essa pressão saudável força o cérebro a ligar o modo foco total, descartando o que não é essencial e indo direto ao ponto para conseguir entregar a tarefa. A segunda é a regra do primeiro rascunho feio. A ideia é genial de tão simples. É uma arma contra aquele perfeccionismo que faz o trabalho se esticar infinitamente. O objetivo inicial não é a obra-prima, é a conclusão. Entregue uma primeira versão rápido, mesmo que ela esteja feia. Sabe por quê? Porque é muito, mas muito mais fácil melhorar algo que já existe do que criar algo perfeito do zero. Isso quebra o ciclo. Agora, um ponto que talvez seja o mais importante de todos, a limitação deliberada de escopo. Aqui não estamos falando só de reduzir o tempo, mas de reduzir o que vai ser feito. É se perguntar qual é o coração dessa tarefa, qual é o mínimo essencial. Regras como fazer apenas 3 tarefas importantes por dia ajudam a evitar aquela lista de afazeres infinita e forçam um foco brutal no que gera mais impacto. Bom, quando a gente junta o problema e a solução, o que aparece é um princípio fundamental sobre produtividade e comportamento humano. E ele vai muito além de simplesmente gerenciar o tempo. A lei de Parkinson não age sozinha, ela tem uma parceira,
a lei de Hofstadter, que basicamente diz que tudo sempre leva mais tempo do que a gente espera. Juntas, elas são uma armadilha perfeita. A gente deixa o trabalho se expandir porque acha que tem tempo de sobra e, ao mesmo tempo, subestima quanto tempo ele realmente vai levar. É a receita completa para a ineficiência. E isso tudo nos leva a uma grande conclusão. A lei de Parkinson nos ensina que ter recursos de sobra, como tempo, muitas vezes gera desperdício. E o contrário também é verdade. Restrições geram eficiência. O ponto-chave é este: a verdadeira produtividade não nasce daquela liberdade total de ter todo o tempo do mundo. Ela vem da arte de aplicar limitações inteligentes, de criar as cercas certas para o nosso trabalho. E a nossa análise termina com uma pergunta para a gente pensar. Que restrição inteligente pode ser aplicada hoje para transformar a forma como o trabalho é feito? Pode ser um prazo mais curto, um escopo mais enxuto. Às vezes, essa pode ser a chave não para trabalhar mais, mas para trabalhar de um jeito muito, muito mais eficaz.